Olá, tudo bem? Nós vamos aqui seguir para o primeiro módulo. A gente vai estar falando um pouco hoje sobre introdução bíblica ou bibliologia, qual é a abrangência do assunto, o que nós vamos tratar dentro do contexto dessa matéria. Primeiro é a formação do cânon, a formação da Bíblia, como ela se formou. Nós trataremos primeiro sobre a formação da Bíblia. Por que o nome Bíblia? Algumas observações gerais a respeito do estudo, da leitura e como a gente deve ler as escrituras e como a gente pode maximizar e potencializar essa leitura. A matéria passa também sobre algumas observações gerais, como divisões dos livros, a estrutura da Bíblia, a classificação desses livros, porque a Bíblia é dividida em capítulos, quando ocorreu essa divisão, quando a Bíblia foi dividida em versículos, quando ocorreu essa divisão, algumas particularidades e o tema central das Escrituras. Tudo isso a gente vai estar falando aqui sobre introdução bíblica ou na matéria introdução bíblica. Nós compreendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra de Deus escrita. Então a gente vai passar por esse contexto de entendermos por que nós declaramos ou temos essa declaração tão assertiva de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, Então, através disso, a gente vai aprender também sobre o cânon sagrado, tanto a formação do Antigo Testamento quanto a formação do cânon do Novo Testamento, como ele foi transmitido, porque a gente entende que os livros, que a Torá, por exemplo, são livros tidos como livros sagrados. E depois os livros que vieram depois, Josué, Juízes, Ruth, como esses livros foram compilados, guardados e por que nós temos eles como livros inspirados por Deus. Passaremos por um contexto de história, uma história geral da Bíblia. Nós vamos falar sobre as épocas, sobre os períodos que os livros foram escritos e também a história do povo que é narrada ali, os hebreus, os israelitas, depois, e o próprio contexto dos judeus. Você viu que eu desmembrei, hebreus, israelitas e judeus, Quais foram os fatos ou quais são os fatos que aconteceram e que remetem-nos diretamente a nós hoje, que somos a igreja e que recebemos essa herança histórica desse povo. A cronologia bíblica. Quais são as dificuldades que nós temos para poder compreender? Nós temos uma lacuna histórica e essa lacuna nos traz algumas dificuldades para poder entender o viés da história bíblica. Isso tudo a gente vai poder estudar aqui também. Nós vamos falar sobre os livros, a formação de cada livro, as traduções e versões. Você sabe que uma tradução é diferente de uma versão da Bíblia e isso você vai aprender aqui comigo, tá bom? Uma questão muito importante para nós é a respeito de como a Bíblia chegou até nós. Então, quando a gente fala de introdução bíblica, a gente está estudando também o desenrolar dos escritos sagrados e como esses escritos chegaram até os nossos dias. Por que esse estudo é necessário? Por que nós entendemos que é importante estudar isso? Porque nós sabemos que a Bíblia é um livro divino, mas ao mesmo tempo é um livro humano. A Bíblia é considerada um livro divino humano. E por ser divino, mas ser escrito de forma humana, nós então dizemos que ele é um livro divino humano, Assim como Cristo também foi divino humano, um ser divino, Deus se tornou homem na pessoa de Jesus. Então nós temos um ser divino, Jesus, e um ser humano, Jesus, Então ele é 100% homem, 100% Deus. Ele se torna homem, então a gente pode dizer que ele é divino humano. Eu quero ler dois textos para a gente poder compreender isso melhor. João capítulo 1, verso 1 e Apocalipse capítulo 19, verso 13. Diz assim o texto de João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
o Logos, o Verbo divino. Logos tem a ideia de ordem, de organização, de poder, palavra criativa. E o texto diz que essa palavra criativa estava com Deus e ele era Deus. E nós entendemos que ele é Deus, né, nesse sentido. Então, Jesus, quando se faz homem, ele assume uma condição humana, né, mas o Verbo divino que se faz homem. Apocalipse capítulo 19, verso 3 diz assim: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então, o Logos divino, a Palavra de Deus, se fez homem, e aqui nesse caso, ele como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né, salpicado de sangue, ele nos salva e nos leva até Deus. Nós estamos falando que Deus, ele se manifesta de forma humana, né, na pessoa de Jesus, assim como a vontade de Deus se manifesta em forma física na palavra escrita, né? E isso é importante para nós. Na Bíblia, Deus fala em linguagem humana. E isso para muitos é um escândalo. Por quê? Porque eles compreendem que Deus não poderia falar numa linguagem humana. Então, eles consideram ou diminuem a autoridade das Escrituras porque a Escritura se manifestou em forma humana, ou Deus quis se manifestar de forma humana. Mas é óbvio que Deus precisava se manifestar ao homem, porque ele queria alcançar o homem. Então, por causa da linguagem humana, é que nós temos uma alusão nas Escrituras de territórios, de geografia. Então, o texto bíblico menciona países, cidades, rios, montanhas, desertos, mares, climas, plantas, comércio, dinheiro, línguas, costumes, culturas, ou tudo que é pertinente ao homem. A Bíblia ela narra em forma humana ou na linguagem humana. Por quê? Porque ele queria se comunicar com o homem. Então Deus, para se fazer conhecido ou se fazer compreender pelo homem, ele precisava falar na linguagem do homem, da maneira que nós pensamos, da maneira que nós poderíamos compreendê-lo. Seria essa a única maneira de Deus poder se comunicar ao homem, falando na linguagem desse homem.